Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu vou estar passando aqui o passo a passo de fazer esse low fade para o dia a dia. Algo simples e prático. Vamos nessa. Eu vou estar começando com o pente 2, mais ou menos até essa altura, no meio da curva aqui do acabamento, para vir preparando. Já seguindo o formato que o degradê vai ter. Ó, uma dica para vocês: quanto mais a máquina estiver inclinada, mais ela vai estar marcando. Então eu vou começar marcando ali com o pente 2, depois eu vou levantar usando mais o peito da máquina. Vou levantar um pouco na intermediária, subindo reto. Aqui eu gosto de preparar sempre com pente alto. Eu sempre começo com pente 3 ou 2. Aqui eu estou começando com pente 2, mas eu gosto de preparar bem para quando eu for vir usar a tesoura para conectar, não tá perdendo muito tempo. Como é um corte do dia a dia, é bom a gente sempre estar economizando tempo ali. Sempre fazer um serviço bem feito, porém descomplicado. Pronto, eu posso estar vindo agora com o pente 2, só para quebrar um pouquinho mais essa marcação aqui. Quando eu for vir com a tesoura, já está praticamente tudo feito. É mais os detalhes. Ok, agora eu vou vir com o pente 1 fazendo a mesma coisa. Vou vir marcando e depois vem tirando de a marcação. Máquina inclinada, consigo marcar mais. Sempre seguindo o desenho já do degradê. Marquei. Agora eu vou vir tirando. Eu vou vir por etapa. Eu vou começando com essa primeira seção e depois faço essa segunda. Vou vir com o pente alto. Como a gente não usou 1,5, é como se fosse a 1,5 aqui baixa. Eu já venho com ele em um alto. Como eu disse no último vídeo, eu gosto de usar muito o movimento reto. O C-Moving eu gosto de usar mais para tirar a marcação, só que bem suave. Então eu vou estar misturando aqui o movimento reto com um pouco do movimento C-Moving. Como vocês podem ver, já quebrou bastante a marcação. Agora eu vou vir para a segunda seção. Mesma coisa. Já deu aquela quebrada. Agora eu vou vir com ela no intermediário, alavanca no meio, para vir tirando essa marcação que ficou aqui de leve. E aí para estar conectando a 1 alta com a 1 baixa. Começo na seção de trás. Às vezes ficam as marquinhas. Percebeu que está um pouco mais escuro, eu gosto de usar a ponta do dente da máquina já com o pente aqui, esses 3 últimos ou os 3 da frente. Já venho.
Ó, uma dica importante: quando eu vou usar a ponta da máquina, eu tenho que sempre perceber, como eu estou indo de trás para frente, o que eu vou fazer? Eu vou usar do lado direito, porque essa parte ela não fica encostada no cabelo. Se eu começo a usar essa daqui, a parte do lado esquerdo, a parte do lado direito pode ficar perto aqui. E eu acabar por marcar sem querer essa região onde está com bastante volume. Então eu sempre vou começar do lado direito, que é como se o lado esquerdo fica sempre para fora da cabeça, nunca para dentro. Vamos lá. Vou vir para a primeira sessão, fazendo a mesma coisa. Aqui eu já posso usar um pouquinho mais de Semoving, sempre suave. Pronto. Vocês podem perceber que já está tomando forma. Agora eu vou vir na 0 marcando por cima dessa região mais escura aqui. Ok, agora eu vou vir com o pente meio. Como eu disse no último vídeo, eu tenho dois, o meio da JRL e o meio da Wall. Eu vou estar usando o meio da JRL primeiro, como é um pouco maior. Meio baixo, quebrando um pouco mais essa marcação. Aqui eu já estou usando sempre mais o Semoving. Suave, não muito carregado. Vou aumentando o pente, coloquei na meio alta, como quero subir um pouquinho mais. Intermediária. Sempre vim trabalhando a alavanca. Meio alta. Intermediária. Pronto, agora eu vou vir com o pente meio da Wall, já vou vir com ele baixo, passando por cima ali da marcação. Vou fazer primeiro essa primeira seção da frente e eu passo depois para de trás. Intermediária. Eu trabalho muito com a alavanca, nunca é somente ela baixa e alta, ou intermediária. Às vezes é um pouquinho mais acima da intermediária, um pouco mais abaixo. Vamos lá, vir para a parte de trás. Aqui eu estou passando só para dar mais uma suavizada, para quando eu for vir com a 0 eu não ter que estar perdendo tanto tempo. Para quem está iniciando, a maior dificuldade é tirar a marcação da 0. Mas quando você tem alguns macetes, já fica mais fácil. Então, quanto mais você quebra ali a marcação com a meio,
meio alta, meio intermediária, fica mais fácil de passar a zero. Ok. Venho dando uma limpada para perceber onde tem cabelo, onde está marcado. Eu gosto sempre de estar limpando o fade, mesmo o cliente também, para não estar incomodando os cabelos e para me perceber onde tem cabelo que tem que sair e onde tem cabelo que está ainda. Vamos lá, vou começar com a zero. Vou estar passando a zero intermediária. Agora eu uso muito aqui, né? A ponta da máquina para vir clareando. Tirando a marcação. Como eu já tinha vindo com a meio da wall, ela é um pouco mais baixa, então ela suaviza bastante a marcação. Quando eu venho com a zero, o serviço já está quase pronto. Pronto. Agora vou vir com a de acabamento por cima ali do cabelo que está sobrando ainda. Vou vir marcando primeiro. Venho marcando e já tirando um pouco, para não ter que marcar e depois tirar a marcação e já vem. O serviço já está praticamente feito. O degradê já está se encaminhando ali para o final. O meu low fade aqui por cima da orelha eu gosto sempre de tirar tudo, já com a de acabamento. É assim, o low fade vai muito do estilo daquilo que o cliente quer. É bom sempre vocês pedirem uma referência para saber mais ou menos aquilo que ele quer. O Lourenço já corta cabelo comigo já tem por aí uns 7 anos, né, Lourenço? Já, uns 7 anos. E é muito importante você perceber aquilo que o cliente quer e fazer aquilo que o cliente quer. Isso em toda a profissão. Assim você fideliza o cliente. Não basta só saber cortar bem o cabelo, fazer um degradê excelente, mas você precisa entender aquilo que o cliente quer fazer no cabelo, aquilo que ele gosta. Vamos lá, passei de acabamento, agora eu vou vir com a máquina de cima para baixo. Eu desço com ela e depois dou uma puxadinha, para ele entrar bem ali no poro mesmo e marcar bem, para quando eu for vir com a shave, eu saber o meu limite. Mesma coisa. Vamos lá, agora eu vou vir tirando. Vocês vão perceber a marcação que fica.
Percebe a marcação? Ficou uma linha mais clara. Daqui para baixo é shave. Aí eu não preciso estar subindo muito com a shave. O máximo é só dando um toque. Vou passar a zero aqui de leve para tirar um pouco mais dessa marcação. Quando a gente tira a linha de baixo, tira o restante do cabelo de baixo que ficou, como a gente tirou agora. A gente, como clareia mais aqui, a gente consegue perceber aonde tem um pouco mais de falha no degradê e a gente vem ajustando. Uma dica que eu dou: viu que tem como melhorar o corte, melhora. Nunca deixe o cliente sair para depois você olhar ele ali, às vezes está pagando, fazendo pagamento, você olha e fala, caraca, eu poderia ter melhorado naquilo ou naquilo outro. Não, você sempre dá o seu melhor enquanto ele estiver ali na cadeira. Depois que ele saiu da cadeira já era. Vou vir fazendo o acabamento. O acabamento, procurar sempre manter o máximo possível da linha natural, não entrar muito. E depois que passa 3, 4 dias ali, o cabelo começa a crescer. Fica aquele cabelo crescendo ali e fica feio. Então procurar entrar o menos possível, deixar mais natural do cabelo, porém bem feito, sempre. Pronto. Agora eu vou vir com a shave, tirando essa marcação aqui de trás. Vou ali até a linha que eu tinha deixado. Ali é a minha base, até onde eu posso ir, meu limite. Pronto, passei. O que eu costumo fazer? Venho só com um lado da shave e venho dando um toquezinho para suavizar mais um pouco. Sempre de leve, ó, encostou e tirou. Cortar o cabelo, você tem que estar prestando atenção também, sempre nos sons, usando a sua audição também. Você consegue perceber ali se a máquina está cortando ou não, só pelo ouvir. Mesma coisa aqui. Vem por cima da orelha de leve. E é isso, o degradê está praticamente feito. Agora eu vou vir com a tesoura de desbaste, só dando mais um retoque, uma clareada nessas seções mais escuras. Quando eu vou fazer essas partes assim, só para dando um toque, eu gosto de usar esse pente, que ele começa grosso e vai afinando. Esse daqui ele é bem fininho, não sei se vocês conseguem perceber, mas ele é bem fininho aqui, então isso ajuda bastante. E usando sempre a ponta.
Sempre penteando o cabelo ali para a direção natural dele. Agora eu vou dar uma disfarçada de leve na barba. Nunca deixe teu cliente sair, se ele tem barba, marcou só corte, nunca deixe ele sair com essa marcação, sempre dá uma suavizada. A gente precisa entender que o nosso cliente é o nosso portfólio lá fora, nosso outdoor. Melhor do que para você estar enchendo mais ainda a sua agenda, tendo mais clientes, a melhor publicidade que tem é o boca a boca. E é o cliente que faz. A maioria, eu posso dizer que 95% dos meus clientes hoje em dia, põe aí 97% dos meus clientes que eu tenho hoje em dia, é tudo indicação de outros clientes que foram falando. Às vezes a gente não precisa ter tanto trabalho. É bom sim ter nas redes sociais, mas hoje em dia o pessoal se perde muito, acha que é só redes sociais, e não, é você entregar um bom serviço e o cliente ele vai indicar para o outro, que vai indicar para o outro, quando você vai ver sua agenda está cheia. Por quê? Por conta do bom serviço que você faz. E é isso, pessoal. Esse é um low fade que eu faço no dia a dia. É um low fade mais suave, não é tão marcado, tão carregado. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado um pouco. Tamo junto!